Salus saltem iustorum ad Domino. A salvação dos justos está no Senhor. Amados irmãos, podeis vos sentar. Reverenda irmã, caríssimos irmãos, a Santa Igreja celebra hoje, sobretudo aqui na América Latina, a festa de São Roque González, Santo Alfonso Rodrigues e São João de Castilho, companheiros mártires. De todos estes santos, o mais conhecido é certamente São Roque González, justamente pela sua pregação, pelo seu trabalho apostólico na região sul do nosso continente, por todo o bem que fez ao nosso povo. Roque González nasceu no ano de 1576, em Assunção, no Paraguai. Nascido em uma família muito abastada, muito rica, e ainda assim muito piedosa, foi justamente no lar que aprendeu as virtudes cristãs. E a maior de todas as graças, recebeu ali no lar o dom, a graça da fé. E durante toda a sua juventude, o seu comportamento era algo certamente chocante. As pessoas ficavam impressionadas com o recolhimento, com o espírito de oração daquele jovem, daquele simples Roque González. E todos se admiravam das suas virtudes. Tanto que mesmo seus companheiros da mesma idade lhe admiravam, tamanho amor a Deus. Posteriormente, ele buscou então consagrar-se a Deus Nosso Senhor, buscando viver a vida eclesiástica para a qual Deus estava lhe chamando. Por isso ele entrou no seminário, foi ordenado então com 22 anos, por volta do ano de 1598. Já pelas suas virtudes foi então reconhecido pelo seu bispo, que era naquela época Dom Martim Inácio de Loyola, sobrinho de Santo Inácio de Loyola. O seu bispo lhe reconheceu como um padre virtuoso. E por conta da sua virtude, ele foi nomeado então pároco da Igreja Catedral. Passou então anos nesse ofício, dando muitos sinais de virtude, de santidade. E por volta do ano de 1509, o bispo quis ainda lhe dar uma promoção. Nomeou a ele provisor da diocese e logo depois nomeou também vigário geral. Portanto, ele era o segundo nome na diocese. Ele era aquele que tinha mais poder depois do bispo. Mas tudo isso ele considerou por nada, pois não era isso que o Nosso Senhor estava lhe chamando. Não era para o governo da diocese, não era para a glória naquela igreja, mas ele sentia que o Nosso Senhor estava lhe chamando para trabalhar com os índios, que eram tantos e que eram, sobretudo, muito explorados, sobretudo em virtude do fato de que não tinham a civilização que era levada, sobretudo, com a luz da fé. E justamente distantes de Deus, havia entre eles uma quantidade imensa de pecados e perversão. E justamente para remediar essa perversão, que ele buscou então ser missionário. E para ser missionário entre os índios, ele pediu então a graça de ser admitido na companhia de Jesus. A ordem fundada por Santo Inácio, que manifestou sempre esse zelo apostólico pela salvação das almas. Ele então buscou conhecer a língua dos índios, dominou o Guarani, e justamente através desse conhecimento foi então até os índios e conseguiu converter inúmeros povos ali daquela região. Começou então a fundação das chamadas reduções jesuíticas, que buscou então centralizar, ou melhor, criar um centro onde esses índios recebiam então o catecismo e também os princípios da civilização. Portanto, ele buscou também fazer esse trabalho civilizacional. Não só levou a luz da fé, mas também levou a civilização. Aqueles índios que tanto necessitavam de uma atenção
especial. Justamente por conta dessa sua atenção para com aqueles menos favorecidos, foi perseguido pelos de sua época, que lhe moveram muitas perseguições. Mas, sobretudo, tendo ele a graça de Deus, soube vencer todas as dificuldades. Ele também era um grande devoto de Nossa Senhora, e sempre que se apresentava a uma nova tribo, levava então um quadro da Santíssima Virgem, a qual ele próprio chamava de a Conquistadora. Portanto, dizia ele que a grande missionária que convertia os corações era a visita da Santíssima Virgem, que tocava aqueles corações e conseguia, do seu divino Filho, a graça de tantas conversões. Mas justamente buscando fazer bem aos índios, foi por outros índios ele próprio martirizado. Não aceitando então esses inimigos de Cristo à luz da fé, não reconhecendo o bom trabalho do padre Roque Gonzales, buscaram então matá-lo. E foi de fato o que fizeram no dia 15 de novembro de 1628. Poucos dias depois foi martirizado também o outro sacerdote, companheiro seu, que era o padre Alfonso Rodrigues, e logo depois também foi martirizado o padre João de Castilho. Portanto, esses primeiros missionários que regaram o solo brasileiro com o seu sangue, foram também para nós sementes de cristãos. Nós devemos a esses santos que hoje celebramos a evangelização, as primeiras evangelizações do Mato Grosso do Sul, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Eles foram então os apóstolos do sul do Brasil, que regaram a nossa terra com o seu sangue, buscando sobretudo a salvação das almas. Peçamos então no dia de hoje a São Roque Gonzales o mesmo ardor apostólico, o mesmo desejo de atrair as almas para nosso Senhor. E que possamos então ter também por lema aquele lema que ele adotou ao entrar na companhia de Jesus, ad maiorem Dei gloriam, ou seja, fazer tudo para a maior glória de Deus, visando também a salvação das almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.